o que Star Trek, Hollywood e o nosso NDCC Matoso Maia têm em comum, hein? Você sabe? Vamos lá conferir? Ah, mas por favor, você meu campanha, você meu amigo do Navalês, hein? Considere apoiar o canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado toda vez que um conteúdo novinho pinta por aqui. E ó, considere ser um inscrito do canal, tá? Isso apoia demais o nosso trabalho e motiva para que vídeos novinhos e com conteúdo interessante surjam aí pra frente, hein? Valeu! Quem já acompanha o canal sabe que sempre se fala uma hora ou outra em um assunto triste: as guerras. Os conceitos que orientam os projetos, especificações e funções dos navios para as marinhas do mundo vão além de somente o emprego em conflitos militares e guerras propriamente ditas. Navios militares são concebidos para garantir a soberania, a integridade e a segurança de um território nacional, bem como prestar a todo e qualquer momento socorro e garantir a segurança dos cidadãos de uma nação. Acreditar que um navio de guerra tem um uso exclusivo para conflitos é uma simplificação errônea e muito rasa. Prova disso são as inúmeras situações e missões desempenhadas por navios da nossa Marinha do Brasil em tempos de paz, como por exemplo, o assunto tratado no episódio 7 do canal, onde a assistência dos navios da nossa Marinha foi fundamental no socorro e assistência a familiares e vítimas do voo Air France 447, ou mesmo o tema da quinta live que mostrou a importância dos NASH, navios de assistência hospitalar. Mas logicamente que em uma marinha bem equipada, preparada com meios navais e bélicos hábeis e atualizados, são a representação da soberania de um país defendendo as suas águas territoriais. As esquadras mexem com os orgulhos, brios e paixões dos cidadãos de uma nação. Mas, inegavelmente, são nos conflitos e guerras que nascem as invenções mais incríveis, bem como se desenvolvem as tecnologias em um ritmo mais acelerado. Levando à prática a máxima de que tempos duros forjam homens fortes, e assim ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando os países aliados tinham necessidades e preocupações que iam além do fronte de batalha, sendo necessário desenvolver, organizar e operacionalizar toda uma cadeia produtiva de materiais bélicos em parques fabris que ficavam a milhares de quilômetros, ou seja, milhares de milhas náuticas longe do fronte. Pouco ou nada adianta produzir seu transporte e entrega dos armamentos, comidas, combustíveis e remédios não for levada a efeito com um sucesso garantido. Assim, na necessidade de transportar equipamentos, alimentos, medicamentos, combustíveis e armamentos pesados, muitas soluções surgiram, como navios-tanques de várias configurações e aplicações, navios de transporte, os conhecidos Liberty Ships, e, logicamente, navios que fossem capazes de entregar na porta do inimigo os itens necessários para o sucesso das campanhas. Combustíveis, alimentação, remédios e armamentos é uma lista de itens importantíssimo em qualquer conflito. É assim, por que não pensar em um meio capaz de transportar esses 4 tipos de materiais ao mesmo tempo e juntos? A primeira tentativa de desenvolvimento de um meio assim foi através da conversão de navios-tanques em navios capazes de realizar transportes de mantimentos e armamentos, além de combustível, sendo que o primeiro navio para esse fim foi o Bachaqueiro, um navio-tanque construído pela empresa Furness Shipbuilding Company de Haverton Hill, na Inglaterra, no ano de 1937, tendo sido convertido em Land Ship Tank, ou LST, no mesmo ano. O Bachaqueiro sobreviveu à Segunda Guerra, no que após o conflito foi remodelado novamente para navio-tanque, tendo atuado sob bandeira da empresa Esso. Foi desmontado no ano de 1960, quando se chamava Petrolago, em Brighton Ferry, na Inglaterra. A experiência com o Bachaqueiro se mostrou um sucesso e logo os ingleses chamaram para participar dos projetos os americanos,
que, por estarem longe do alcance dos ataques aéreos do Terceiro Reich alemão, se tornaram o parque fabril dos aliados a milhas de distância do teatro de guerra na Europa. Assim, se a distância significava segurança para as fábricas por um lado, também significava custos e tempo de transporte por outro, e nada como os bons e velhos Yankees para tornarem algo viável em barato e produzido em série. O projeto de desenvolvimento das LSTs está bem explicadinho na segunda live do canal, mas em oportunidade futura, quem sabe, faremos um vídeo aqui falando delas e das que passaram pelo Brasil. Existiram tanto LSTs militares quanto civis na nossa Marinha do Brasil. Na segunda live falamos somente das que passaram pela Marinha. Enfim, projetos ajustados às necessidades norte-americanas, enxutos ao extremo em custos e itens, a produção em série das LSTs teve início na terra do Tio Sam no ano de 1942 com a LST-1. E olha só, por padrão elas não recebiam nomes, mas sim números que sempre sucediam à sigla LST. Durante a Segunda Guerra Mundial foram construídas 3 classes de LSTs. Classe LST-1. Não existiu denominação oficial para a classe, na qual foram construídas 390 embarcações. Classe LST-491. Também sem denominação oficial, no que foram construídas 51 embarcações. Classe LST-542. Essa foi a primeira classe de LST a receber um nome, no que foi chamada de Classe Killen County, no que foram construídos 611 navios. No pós-guerra, por se tratar de um navio com projeto consolidado e tendo ainda ocorrido as guerras da Coreia e Vietnã, que mostraram as mesmas necessidades de logísticas causadas pelas distâncias entre as fábricas e os frontes que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, tendo após ainda os Estados Unidos experimentado a Guerra Fria, que durou entre os anos de 1947 a 1991, as LSTs continuaram sendo construídas, todavia, com configurações, quantidades e formas ajustadas às novas tecnologias e necessidades que se mostravam nos conflitos enfrentados pelos americanos. Assim, entre os anos de 1947 e 1971, foram construídas 4 classes desses navios. Classe Talbot County, com somente 2 navios construídos. Classe Terrebor Parish, com 15 navios construídos. Classe DeSoto County, com 7 navios construídos. E por fim, a classe Newport, com 20 navios construídos. Aqui nesse ponto vamos trecar nosso radar na classe Newport, em especial a LST 1186, a qual recebeu o nome de USS Cayuga. O USS Cayuga foi um navio histórico na Marinha Americana. Foi construído pelo estaleiro National Steel and Shipbuilding Corp. de San Diego, na Califórnia, tendo sua quilha sido batida no dia 28 de setembro do ano de 1968. Foi lançado ao mar no dia 12 de julho de 1969 e comissionado na US Navy em 8 de agosto de 1970. Suas dimensões são 171 metros e 5 centímetros de comprimento, possui uma boca de 21 metros e 21 centímetros e calado máximo de 5 metros e 24 centímetros. Seus armamentos quando na US Navy eram um canhão Vulcan Phalanx Mk-15 de 20 mm, 4 metralhadoras Browning .50, tinha capacidade, além da sua tripulação, para acomodar e transportar 307 soldados, transporta 3 LCVP, Landing Craft Vehicle Personnel, embarcação de desembarque de veículos e pessoal, ainda carrega uma LCPL, Landing Craft Personnel Large, embarcação grande de desembarque de pessoal. O USS Cayuga foi a primeira LST a lançar veículos anfíbios desenvolvendo velocidade máxima,
que era de 27 nós, ou seja, 50 km por hora. Pode transportar até 23 veículos anfíbios tipo Clanf, ou 29 carros de combate, ou mesmo 41 caminhões de 2,5 toneladas. Em paralelo a essa carga, pode transportar mais 29 caminhões de 2,5 toneladas no seu convés superior. É dotado com uma rampa para bicagem em praias, a qual mede 34 metros de comprimento, com capacidade para 75 toneladas. Possui ainda uma porta de popa para embarque e desembarque de viaturas, 2 plataformas rotativas com capacidade de 75 toneladas, uma localizada em sua proa e outra em sua popa, além de aparelhos de carga com capacidade para 10 toneladas. Operava com todos os meios aeronavais de asa rotativa da US Navy, no que possui um convoo com área de 242 metros quadrados. Sua propulsão é composta por 6 motores diesel álcool 1.6 251 com potência de 16.500 horsepower, acoplado a 2 eixos com hélice de passo controlável. Possui ainda Ball Thruster de 800 horsepower. Seu código internacional de chamada na US Navy era o November Whiskey Zulu Juliet. Foi ainda o primeiro navio militar norte-americano a servir de navio cruzeiro, no que no ano de 1971 realizou uma viagem de longa duração, transportando os familiares dos tripulantes em um cruzeiro, algo no mínimo curioso. Foi condecorado com a medalha de campanha na Guerra do Vietnã, no mesmo ano. Outra marca histórica é o fato de que no ano de 1972 foi o primeiro navio da sua classe a desembarcar fuzileiros no Vietnã durante aquela guerra. Participou da Guerra do Kuwait no ano de 1991 e na participação norte-americana na Somália em 1993. O USS Cayuga, durante sua atuação sob bandeira norte-americana, foi condecorado com as seguintes medalhas e citações. Fita de ação de combate para serviço em 24 de maio de 1972. Citação presidencial da República das Filipinas pelos serviços prestados entre 21 de julho de 1972 a 15 de agosto de 1972. Devido à ajuda humanitária às vítimas do tufão Rita. Medalha de serviço humanitário em 23 de abril de 1981 e 8 de maio de 1981, no que resgatou pessoas em barcos vietnamitas. Comenda de unidade da US Navy pela ação em combate entre 1º de agosto de 1990 a 30 de abril de 1991, por serviços relacionados com a Operação Tempestade no Deserto. Citação elogiosa como unidade da US Navy pela participação na Operação Tempestade no Deserto. Medalha de serviço no Sudeste Asiático pela atuação no período entre 5 de setembro de 1990 a 8 de novembro de 1990 e de 12 de janeiro de 1991 a 13 de março de 1991. Medalha expedicionária das Forças Armadas pelo serviço prestado no período entre 18 de outubro de 1993 a 1º de fevereiro de 1994, relativa à Operação Restore Hope, na Somália. O USS Cayuga foi descomissionado da US Navy em 26 de agosto de 1994, tendo seguido por um breve período para a frota de reserva. Foi emprestado com opção de compra ao Brasil através do Programa de Assistência à Segurança, tendo sido incorporado na Marinha do Brasil em 3 de novembro de 1994, no que foi rebatizado como Navio Desembarque de Carro de Combate Matoso Maia, Golf 28, homenageando o ex-ministro da Marinha, o almirante Jorge do Passo Matoso Maia. Sua compra foi efetuada pelo Brasil em 19 de setembro de 2000. Em sua viagem para o Brasil, atravessou o Canal do Panamá. O rinoceronte da esquadra recebeu o código de chamada internacional Papa Whisky Mike Mike e desde sua incorporação participou de inúmeras missões de desembarque.
Uma curiosidade interessante sobre o navio desembarque de carro de combates Matoso Maia, quando ainda estava sob bandeira norte-americana, foi uma homenagem no que o seu nome, USS Cayuga, foi utilizado pela série de TV Jornada nas Estrelas, Star Trek, como o nome de uma nave estelar da Federação no século 23. No ano de 2259, o comandante do navio era o capitão Batel. O navio também foi usado nas filmagens do filme Aeroporto 77, lançado no ano de 1977 e apareceu inúmeras vezes em cenas do filme. Atualmente, o NDCC Matoso Maia passa por um período de manutenção e reparos atracado à base naval do Mocanguê, em Niterói, Rio de Janeiro. Suspendeu e desatracou nos últimos dias com manobras curtas no interior da Baía da Guanabara, mas segue em manutenção rumo ao restabelecimento da sua condição operacional. Bravo Zulu, NDCC Matoso Maia e toda a sua tripulação. Bons mares. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo pinta por aqui. Até o próximo Navios e Histórias.